Olá, bem-vindos a mais uma edição do Isto é Sua História. Meu nome é Pedro Straza e hoje eu recebo Marcelo Krause, dono da MKM Log e da Tal Financeira. De origem humilde, ele construiu os seus negócios com as próprias mãos e hoje ajuda empreendedores a fazer o mesmo, no espírito e no corpo. É um prazer tê-lo aqui hoje, Marcelo. Prazer todo meu, Pedro. Podemos começar já falando sobre o início da sua trajetória, de onde você veio, como é que foram os seus primeiros passos? Então, eu sempre, desde muito cedo, já comecei a trabalhar com meu pai na roça, no interior, muito cedo, e sempre tive a visão de crescer no mercado, de montar um negócio, de fazer algo que fosse meu, né? E aos meus 21 anos, quando eu casei, eu montei o meu primeiro negócio, minha primeira empresa. E no início deu muito certo. O primeiro negócio a gente conseguiu fazer o negócio em um ano ele se tornar um negócio milionário. Mas por falta de conhecimento na época eu acabei perdendo esse negócio depois de 6 anos. Ele cresceu muito e eu não tinha capacidade administrativa de administrar um negócio tão grande. Ele tinha crescido de uma forma que não tinha como administrar. E aí acabei cometendo muitos erros e acabou que aquele negócio ele faliu, né? E aí depois eu recomecei do zero de novo, né? Recomecei do zero e trabalhando até na época para o meu irmão. Depois comecei um negócio que ele tinha, peguei e comprei dele para poder fazer distribuição de hortifruti, que era o que ele fazia na época, né? E aí eu comprei toda a linha dele de distribuição, as feiras livres, comprei tudo dele e transformei aquele negócio num negócio onde que quando eu peguei ele tinha uma venda, dando um exemplo aí na época, vendia a média de mil e poucos real em cada localidade. Quando eu assumi, eu levei aquilo para 4, 5 mil por venda por localidade. Então, assim, fiz aquilo se transformar num negócio fantástico, né? Esse foi o começo lá da minha história, aonde que acho que tive mais aprendizado. Eu falo, a cada etapa que você passa, né? Eu não tive formação acadêmica, mas a faculdade que a vida te ensina, ela é algo surpreendente, porque aquela primeira fase da minha vida, onde que eu passei por aquelas todas as dificuldades, passei por aquela subida muito rápida nos negócios, onde que eu consegui escalar muito rápido, fazer minha empresa se ser reconhecida não somente na região, mas a nível de estado. E aí, de repente, do nada, perder tudo. Eu aprendi muita coisa no decorrer daquele período. Há erros que eu vejo pessoas cometendo, empresários cometendo, eu tenho como ajudar eles a não cometer mais, porque eu já passei por aquilo, vivi aquilo, então sei como é a prática do negócio, né? Diferente na teoria. E aí, quando eu peguei e comprei aquele negócio do meu irmão, fiz aquele negócio, estava andando muito bem, mas em 2012, 13, eu já estava muito cansado, que já tinha uns anos, né, trabalhando no ramo de distribuição de hortifruti para o norte do estado. E aí, uma noite, eu sempre orando no meu carro, né, eu acredito muito que Deus, ele dirige todas as coisas. E eu falei, eu quero mudar, quero ficar mais perto da minha família, porque naquela época eu não ficava na estrada, ficava no sábado, eu chegava em casa domingo, 4 horas da tarde, 8 horas eu já ia embora de novo, né, para dar conta de fazer os trabalhos durante a semana. Eu falei, não, eu quero ficar mais em casa, quero ficar mais perto da família, poder ir na igreja, e foi onde que, dia de noite, como se alguém estivesse do meu lado e falasse, ó, você tem que vender tudo, deixar eu dirigir sua vida. E às vezes eu sou meio louco de algumas coisas, né? Literalmente. E eu vendi tudo na época, né? Vendi a linha, vendi os carros, vendi tudo. Ainda lembro, a minha esposa, na época, ela estava em casa, falou, olha, e aí eu fiquei em casa, não tinha nada que fazer nos primeiros dias, né? Primeiro mês. E ela falou, e agora? Como é que nós vamos fazer? Né? Eu falei, olha, Deus falou que vai dar um jeito, né? E vamos lá, vai acontecer. E aí, para resumir a história, no primeiro mês não aconteceu nada, o dinheiro foi acabando, né? As coisas foram acontecendo, quando você foi ver, chegou no final do mês, não tinha conseguido trabalho, também não tinha acontecido nada de extraordinário na minha vida. Mas foi interessante que eu tinha um restinho de dinheiro que eu tinha que pagar uma cooperativa na época, que ela cuidava de seguro, de carro, esses negócios. E aí o que aconteceu? Eu fui lá para fazer aquilo e alguns anos antes eu já tinha ido lá conversar com eles sobre transporte. Só que transporte, na época, não era uma área que eu conhecia. Eu sempre fui do comércio, né? Então, sempre fui do comércio, sempre fui de comprar, vender. E a área de transporte, logística especificamente, nunca foi meu forte, também nunca tinha pensado de trabalhar nessa área. E essa cooperativa, ela tinha
Então, montado uma empresa de transporte, tinha uma pessoa trabalhando lá já há uns 2 anos e ela não tinha conseguido produzir nada, né? E quando eu fui lá fazer o acerto com eles, que era o último carro que eu tinha vendido, aí uma das meninas, eu ouvi elas falando, né, que estavam com dificuldade lá e tal, e aí eu falei, olha, eu tô parado, né? E ela falou, olha, eu vou falar com a diretoria, se qualquer coisa eu te chamo. E no dia seguinte me chamaram para uma reunião. Eu sentei com o pessoal da diretoria e foi interessante que um dos diretores, na época, ele falou, olha, você não tem currículo, você não tem conhecimento na área, né? E como é que você pensa em fazer isso? Aí eu falei, olha, eu não tenho conhecimento, mas eu dou o meu máximo no que eu pego para fazer. Então, eu vou batalhar, vou correr atrás, vou buscar conhecimento. E aí, fomos conversando, falou, não, vamos fechar então. Mas aí foi a pergunta, né, que ele fez, que está na minha cabeça até hoje. Ele falou, olha, e quanto você pretende ganhar? A sua pretensão de salário. E eu sabia que a pessoa anterior ela ganhava na época, era 2.500, isso em 2013, né? E o meu custo de vida na época era aluguel, tudo era uns 1.500 conto, ainda pagando conta daquela minha falência de 2006. E foi interessante que ele falou, olha, um dos diretores, você não tendo experiência, como a gente vai pagar isso? Uma pessoa que tinha experiência, nunca conseguiu faturar nada, trazer renda para a empresa, lucro para a empresa, como você vai conseguir? Na época o salário mínimo, se não me engano, era quase R$1.000. Ele falou, vamos te dar R$1.000, redondo. Aí eu falei, nossa, na minha cabeça, não vai dar para nada esse dinheiro, como é que eu pago as contas, né? E é a mesma coisa, quando tivesse alguém do meu lado falando, não, pode aceitar que eu vou te sustentar. E eu aceitei aqueles 1.000. E aí peguei, depois me ofereceram mais uma comissão, que era uma sobre o lucro. Primeiro dia que eu fui trabalhar, isso foi 1º de outubro de 2013, fui trabalhar então nessa cooperativa, onde eu também era sócio. E no primeiro dia eu não consigo esquecer disso, que acho que algumas coisas é só Deus que pode direcionar, né? E isso foi interessante porque quando eu peguei de manhã toda a documentação para mim descer, para mim ir para Vitória, para poder buscar cliente, para tentar visitar empresas e tal, eu não sabia nem para onde que ir, né? Eu lembro que eu fui junto com um rapaz que eu não tinha carro e ele me perguntou, para onde que você quer que eu te leve, né? Onde você quer que eu te deixe com a empresa? Eu falei, rapaz, para onde você vai? E aí ele, tô indo pra Serra. Eu falei, beleza, pra onde você for, eu vou junto, lá você me deixa. Aí chegou lá tem um bairro, que é um bairro industrial, ele falou, vou te deixar lá no tal bairro industrial, porque lá você vai ter como andar a pé e fazer bastante visita. Eu falei, beleza. E quando eu desci do carro lá, eu tava descosta pra uma empresa que é cliente minha até hoje. Quando eu desci do carro, ele saiu, foi embora, como se alguém falasse para mim, olha para trás, aquela empresa tem que ir. E eu acabei olhando, fui lá, sentei, esperei todos os motoristas despachados. E quando eu entrei lá, olhei pela janelinha, que tinha uma janelinha onde eles atendiam as pessoas, né? Tinha um rapaz que eu já tinha conhecido nos meus negócios anteriores. E já tinha feito muita amizade e tal. E ele tinha começado a trabalhar há 2 semanas. E aí eu expliquei a situação para ele. Falei, olha, eu tô tentando entrar no ramo de transporte, mas não conheço e tal, preciso de ajuda, logística para fazer. Ele falou, não, eu vou te ajudar no que puder, eu vou te ajudar. Ele falou, me dá sua documentação. Ele falou, aqui normalmente tem que mandar para não sei aonde, demora para conseguir fazer um cadastro. Mas ele falou, vou te ajudar e vou cadastrar você e vamos começar a carregar de imediato. E foi o que aconteceu. No primeiro dia eu comecei a faturar. Primeiro mês, nós faturamos 70 mil. Aquela empresa, no primeiro ano, fiquei 1 ano nela, faturei 2.700.000 no primeiro ano. Quer dizer, no primeiro mês, eu ganhei mais já do que eu precisava para sobreviver. E interessante, para resumir essa história lá, que eu voltei lá 1 mês depois e aquele cara só tinha trabalhado ali por 1 mês. 2 semanas antes, 2 semanas depois, ele voltou para a antiga empresa dele. Foi só para me colocar lá dentro. Destino, né? Destino, não tem outra, né? Então foi só isso. Mas aí a gente conseguiu, cresceu muito. Depois disso surgiu a oportunidade, um rapaz me chamou para uma sociedade no ramo de transporte e a gente acabou montando essa sociedade e crescemos muito, a empresa cresceu muito. Hoje, em 2018, nós dividimos a sociedade, né? Ele hoje está no ramo transporte e eu também. Mas, graças a Deus, todas as 2 empresas cresceram muito. Ele foi para um lado, eu fui para o outro, porque a gente tinha umas visões diferentes depois, mas no lado que ele está indo está muito bem, a gente está caminhando lá também super bem. Depois disso, eu busquei novas oportunidades, que sempre a vida ela oferece algo de diferente, né? E
eu aprendi uma coisa, você não colocar tudo que você tem em uma empresa só. Que se der algum problema, der alguma coisa errada, você acaba perdendo tudo muito rápido. Né? Isso aconteceu comigo na minha primeira empresa. Né? Então era tudo apoiado em um único negócio. Ele deu muito certo, mas quando ele deu errado, né, foi tudo embora. Então, às vezes é melhor você pegar e diversificar tanto em investimentos, mas em negócios também, que dependendo do negócio, se você tiver condições, conseguir administrar, tiver uma boa equipe, é legal você ter negócios que vão andando junto ali, que pelo menos se alguma coisa der, vir uma crise igual aconteceu na época da pandemia, que muita gente fechou, alguns negócios na pandemia se deram muito bem, enquanto que outros negócios fecharam completamente, né? O transporte, por exemplo, na pandemia, ele foi muito bem, né? Você pensar tudo que era da área de saúde foi bem, compensação, por exemplo, restaurantes, casas de show, foi um fiasco, né? A maioria teve problema, quem não teve dinheiro faliu, fechou as portas. E a gente já tinha um sonho, né? Quando nós separamos depois de sociedade, de montar uma financeira. E aí é onde que entra a tal financeira, o sonho de poder atender, mesmo porque a gente consome muitos produtos voltados para seguro, voltados para seguro de carga, seguro de carro, seguro de vida dos funcionários e também dos terceiros, porque o nosso interesse é trabalhar muito com terceiro, né? Então a gente busca contratos e busca pessoas pequenos empresários ou donos de pequena frota para poder trabalhar junto com a gente, e a gente faz parceria para poder então atender grandes empresas. E nesse caso, esses caras tudo consomem seguro, financiamento, né? Temos hoje uma cartela grande de clientes, né? Uma lista quente aí. Hoje a empresa tem já mais de 8 mil, eu olhei até antes de vir, mais de 8 mil terceirizados. Então é um número grande para você poder explorar e poder vender o seu produto, já que eles consomem esse produto. E aí a gente começou isso, não deu para fazer antes da pandemia. A ideia era 2020 ter colocado isso em prática, mas acabou que aí veio a pandemia, ficou uma insegurança muito grande e a gente acabou não mexendo. Mas logo depois da pandemia a gente botou em prática e graças a Deus está dando certo, está funcionando, está caminhando, né? A gente está conseguindo fazer esse negócio andar e prosperar. Você falou, né, Marcelo, sobre a sua trajetória. Eu acho interessante que você teve um momento que você foi obrigado a recomeçar do zero e depois você teve um momento que você decidiu por recomeçar do zero. E eu acho isso interessante. Eu queria saber para você o que é mais difícil, né? Você ser obrigado ou você tomar essa decisão? O mais difícil é você ser obrigado. Porque quando você toma a decisão de você recomeçar do zero, você já tem uma visão diferente. Normalmente você não tem aquela pressão de um monte de gente atrás de você, de cobrador, de negócio. Então, quando você quebra um negócio e você tem que começar no zero, à força, é muito mais difícil. É mais difícil até psicologicamente para a pessoa. Porque normalmente ela vai enfrentar um desgaste muito grande na sociedade. Existe um preconceito muito grande hoje, as pessoas elas não conseguem entender que a vida ela é feita de altos e baixos. Que uma hora você está lá embaixo, uma hora você está lá em cima. As pessoas só te veem quando você está no auge. E elas acham que você sempre andou ali. Na verdade, tanto na vida do empresário, principalmente na vida do empresário, né? Mas na vida de qualquer pessoa é assim, assalariada, ela tem momentos que ela vai estar lá em cima, vai estar super bem, mas tem momentos que vai estar lá embaixo. Mas normalmente as pessoas ignoram quando você está aqui embaixo. Elas só veem você quando você está aqui. Então, quando você precisa começar do zero, forçadamente, porque você faliu, porque você perdeu o negócio, tomou um grande rombo no mercado, é muito mais difícil e precisa estar muito bem preparado espiritualmente, né? Depois de 2014, eu comecei a dar consultoria para várias empresas que estavam com problema financeiro. E nas várias empresas que eu atendi, sempre o problema maior era esse, o psicológico do empreendedor, porque ele já estava para onde que eu vou correr, então, e aí você tá lá embaixo, você tem
aquele mundo de contas para pagar, um monte de funcionário. E as pessoas ao seu redor, normalmente, que você acha que poderiam te dar uma mão ali, não te ajudam, você acaba sofrendo muito com aquilo. E se você não tiver uma mente bem preparada, se não tiver um psicológico bem preparado, você acaba até tomando uma decisão ruim. Então, agora, quando você decide, opa, não, vou parar esse negócio, vou vender tudo, vou começar, no ruim você tá só começando um novo negócio. Então, é muito mais fácil, entendeu? Você pega e começa do zero, tranquilo. Então, para mim, foi muito, muito mais fácil do que ter que fazer aquilo, né? Antes, eu sei que tem outros negócios que a gente vai poder falar com calma antes, mas eu fico curioso pela MKMlog, porque, primeiro, para saber um pouco da estrutura dela hoje, e também saber que tipo de lições que você teve no comércio que ajudaram a estruturar a empresa e torná-la no que é hoje. Então, acho que a primeira lição que eu tive no comércio foi de focar inicialmente naquilo que eu queria para dar certo, porque foi uma das coisas que me fez quebrar no início, né? Eu tinha um negócio que estava dando muito certo, eu comecei agregando várias coisas ao mesmo tempo naquilo e desfoquei de uma. Esse negócio era no... Comércio de café e de produto agropecuário. Perfeito. Né? E aí eu tinha uma empresa, eu comprava e vendia café e também comprava e vendia... Tinha uma loja, né, de produto agropecuário. E então, o que aconteceu? Esse foi um dos meus maiores erros. A questão de desfocar muito de um negócio que estava dando certo e começar a querer trazer um monte de coisa junto. E o segundo erro, que é muito grave, eu trabalhava mais com operacional do que como administrativo. E isso foi muito ruim, porque eu tinha uma visão naquela época de que eu precisava estar no operacional, batalhando ali, ralando, pegando pesado, senão as coisas não iam dar certo. E eu deixei o administrativo abandonado. Hoje já faço completamente o contrário. Eu raramente estou no operacional, eu só fiscalizo. Mas tem o pessoal que faz. Eu fico só no administrativo, porque é lá que eu vejo os resultados. Naquela época eu não via os resultados, mas porque eu estava só no operacional, estava lá no bruto, pegando onde que o peão estava ali, eu estava junto. Então, não, vamos fazer. E aí foi onde que foi um segundo erro muito grave e levou à falência. Então, esses foram dois negócios que logo eu trouxe para dentro da empresa. Falei, opa, eu não posso, hoje eu tenho que pegar, eu vou ser comercial, tem que ser um comercial, vou estar aqui na frente do administrativo, olhando para o negócio. E aí quem vai fazer faturamento, quem vai fazer seguro, as outras pessoas vão estar lá, vai ter operacional para fazer isso. Quem vai dirigir vai ter o motorista, então vai ter a galera que vai fazer isso. A minha parte é que está na administração, buscando a excelência para que esse negócio dê resultado, para não se perder de novo. E aí foi o que eu fiz e onde que deu muito certo. Entendeu? Começou a crescer, a gente começou a cada dia conquistar mais clientes. Chegamos, na época que nós separamos em 2018, nós tínhamos uma frota de 16 veículos, né? Aí separamos, dividimos, e devido ao outro rapaz, ele queria aumentar muito a frota e eu sempre fui da visão de terceirizar mais, né? Por questão mesmo de você conseguir controlar mais, e eu vejo mais rentabilidade na terceirização. E aí eu cheguei a ter 18 veículos na frota, mas depois eu diminuí na pandemia, aproveitei que a pandemia estava bom para negociar veículos. Hoje a gente trabalha mais com terceirizado e a gente tem uma frota, mas é só mesmo para casos específicos. A gente busca sempre terceirizados no mercado, porque ele é mais rentável, eu não tenho custos trabalhistas, né? Então ele me dá mais, no final do mês ele me dá mais lucro, porque toda a despesa do veículo acaba sendo dele. E aí, como ele normalmente é o proprietário do veículo, ou ele, ou filho, às vezes é a família, eles acabam cuidando do veículo de uma forma que um funcionário muitas vezes não cuidaria. Então eu tenho menos dor de cabeça com esse rapaz. Então por isso que a gente optou por isso. Isso foi uma das coisas que levou a gente, cada um ir para um lado, né? Pela essa visão aí. Eu acho correto, né? A quem quer muito crescer é muito legal, mas da outra forma é melhor você ter menos dor de cabeça. Você não passa tanta raiva no final de semana. Você tem uma noção de quantas parcerias terceirizadas você tem no setor? Olha, hoje eu tenho que trabalhar um fixo para a gente direto. Tá dando em torno de 100 e poucos motoristas, 120 e pouco que trabalha direto. Caramba.
Agora, terceirizado, que o cara carrega uma vez por mês, 2 em 2 meses, aí são mais de 8 mil já. Caramba. É muita gente. Incrível. É porque a gente tem operações, tanto aqui em São Paulo, né? Temos em Minas, temos no Nordeste, praticamente todo, né? Então, todo lugar tem uma operaçãozinha e a gente vai trabalhando. E Você saiu lá do Espírito Santo, vai conquistando o Brasil aos poucos. Devagarzinho a gente vai ampliando. Além da MKMlog, você tem aqui, eu tô com a lista aqui, você tem a ProPhysical, que é uma academia, você tem a Tal Financeira, que é a financeira, e a Força Motriz, e agora tem um banco digital. Você lançou agora, a gente pode falar daqui a pouquinho, mas você pode comentar um pouco sobre cada uma delas, de onde veio as ideias, para, enfim, criar esse ecossistema que eu acho tão interessante, que você tem uma academia, Sim. uma transportadora, uma financeira. Acho muito interessante o ecossistema que você tem em mãos hoje. Então, a academia foi uma aquisição nossa ano passado, né? A mais recente. Depois dela só o banco digital agora, que já é um processo de construção da financeira, né? Mas a academia, primeiro porque é algo que eu gosto muito, né? Então, e foi uma oportunidade. Os antigos donos, eles não tinham mais interesse, me ofereceram e eu fui lá, fiz as contas, falei, cara, é um negócio muito rentável. E na cidade não tem. E eu tenho muitos clientes e um conhecimento muito grande na cidade, né? Onde que eu resido hoje atualmente. Então eu falei, olha, por que não colocar esse negócio e fazer ele dar certo? Já que a gente já atende alguns clientes aqui, vamos oferecer para esses clientes parceria para eles poderem dar uma condição de vida melhor para o seu funcionário. E aí, ano passado, quando assumi, investi em maquinários, a gente fez um investimento grande em maquinário, renovou o espaço, ampliamos e criamos de cara, que já era a minha ideia, eu criei um plano empresa para vender para os meus clientes, para eles dar para os funcionários dele um benefício da academia. Onde que nós crescemos esse ano, agora já chega... São 37% já mais ou menos nós crescemos esse ano dentro dessa visão. Mas a gente quer crescer mais ainda até final do ano e ano que vem, se Deus quiser, a gente dobra de novo o espaço. Mas é oferecendo o quê? A qualidade de vida para o colaborador de um cliente que eu já atendo. E foi interessante isso, porque não tinha lá na minha cidade, né? Por ser uma cidade interior. E a gente começou hoje, além dos clientes nossos, eles falaram com outras pessoas e outros. Aí hoje nós já temos vários clientes que não eram clientes, que são clientes agora da academia, buscando e estão dando esse benefício para o seu funcionário. A gente faz uma parceria com ele paga a mensalidade, pega a lista de funcionário, manda para a gente e a gente controla a entrada e saída e manda a conta para a empresa, e ela dá como benefício para o seu colaborador. O interessante que eu tenho ouvido, tem melhorado nas empresas até relacionamento, tem melhorado a questão da pessoa, ela tem rendido mais, né? É porque se você tem um hábito de praticar atividade física, você vai melhorar a sua postura, você vai melhorar a sua condição física. A tendência é você começar a produzir mais. Então, assim, tem dado muito certo e a gente tem tudo para crescer mais. E a ideia é até 2026 a gente montar uma outra unidade numa outra cidade, onde que a gente também tem bastante cliente e tem umas pessoas até já cogitaram se a gente abrir, também querem fazer a parceria para poder levar seus colaboradores, e aí uma coisa ajuda a outra, né? Se você olhar assim e falar, poxa, é bem fora do negócio, mas no final tudo acaba casando de alguma forma, né? Eu sempre falo assim, todo negócio você só precisa aprender a vender ele. Porque o mesmo cliente ele precisa de muita coisa. Então, se você souber colocar ele no mercado de uma forma diferente, você vai vender. E foi o que a gente fez. A gente, poxa, o que a gente consegue fazer para oferecer isso para um máximo de público possível? E aí eu vi até que tinha uns aplicativos no mercado. Falei, não, mas não vai funcionar aqui. Vamos fazer nós mesmos o processo e vamos levar já a proposta direta, que a gente consegue chegar, fazer uma venda melhor, ter mais rentabilidade, um ticket maior, em compensação, o cliente mais satisfeito. E aí deu muito certo. Graças a Deus, hoje está andando em vento e popa. Uma equipe muito boa também treinada. A gente investiu muito na equipe para que ela pudesse acompanhar bem essas pessoas novas que estão entrando, que a ideia não é ninguém se lesionar, ninguém sair de lá e falar, nossa, eu fui na academia e aí eu me machuquei e nunca mais quero voltar. Então essa não é a ideia, né? A ideia é que a pessoa ela vá lá e que ela não queira nem ir embora, tenha todo dia,
E assim, tem dado muito certo, graças a Deus. Na financeira, ela praticamente, assim, foi olhando mais os terceirizados. Quando foi a ideia, foi mais terceirizado. Não foi nem os nossos clientes, né? Porque normalmente os clientes têm parceria com os bancos grandes, então eles não iam consumir produto nosso. Aí foi olhando mais para esses terceirizados, porque eles são que consomem pequenos produtos, pequenos financiamentos, às vezes financiamento de um pneu. A gente já fazia isso. O cara batia o motor do carro, às vezes não tinha dinheiro, a gente já emprestava para ir descontando de frete. E, poxa, há um negócio aí, né? Vamos explorar isso, porque tem um negócio nisso. E aí, a gente que controla os pagamentos, que faz tudo, então você tem de um lado onde que você pode fazer a venda do crédito, no outro lado onde que você tem uma garantia de recebimento, né? Porque é uma empresa nossa mesmo que vai fazer os pagamentos, então ela só precisa pagar de uma para outra, né? E aí foi onde que surgiu essa ideia da financeira na época e onde que a gente ampliou e tem começado. E aí a gente abriu para outros novos negócios dentro lá que tem surgido também na região e tem colocado a crescer. E com isso, a ideia do banco, né? Para a gente poder atender mais clientes. Hoje a gente usa muito pagamento e aí a gente conseguiu crescer para chegar. Ainda faltava algumas lacunas. Como financeira, eu não posso atuar, né? E agora, como banco digital, eu vou poder atender essas lacunas que ainda estão abertas. O banco digital, então, ele vem da tal financeira, é isso? Isso. A gente já começou porque depende de um monte de licenciamento do Banco Central, você tem que fazer um monte de coisinha para liberar a documentação. E aí a gente começou com a financeira e fomos trabalhando, olha, até onde que dá para ir? Dá para ir até aqui. E aí a gente viu que tinha bastante coisa que a gente não podia oferecer, porque só banco pode, né? Porque a financeira ela é travada. E aí, como financeira, tem algumas coisas que você tem parceria com alguns bancos, mas alguns serviços nem o banco te fornece para você poder fornecer, porque você é meio concorrente dele. E aí, para isso, eu preciso ser um banco. E aí, como surgiu a oportunidade da gente virar um banco digital, esse processo já está encaminhado e esse ano ainda a gente vai estar com ele 100% funcionando, né? Falta só as últimas documentações do Banco Central. E aí a gente teve essa oportunidade e falou, pô, vamos botar esse banco para rodar e vamos trabalhar. E aí a gente atende em 100% dentro daquilo que dos clientes que a gente já tem, agora traz para dentro do banco e pode oferecer o serviço que qualquer banco oferece. Ou seja, é uma expansão que vem naturalmente. Vem naturalmente, né? Naturalmente, Ela foi, de acordo com que a tal financeira ela foi crescendo, foi ganhando um corpo, a gente viu as necessidades surgindo e aí buscando essa ideia de poder atender todas as demandas que a gente tinha dos nossos clientes, né? Então, naturalmente, a gente foi olhando, opa, tem como fazer? Tem. Qual o custo? Qual o processo? Onde que tem que passar? E a gente começou a trabalhar nisso daí. E aí, chegamos até onde estamos hoje e, se Deus permitir, nada der errado, acho que mês que vem já lança, já bota para rodar já e vamos para cima para crescer mais. Eu acho bonito que você vem uma transportadora da MK Log, aí ela naturalmente cresce para tal financeira, para ajudar os clientes e os terceirizados, mais os terceirizados, né? E você expira isso para o banco digital. E no meio de tudo isso ainda você tem esse outro lado, né? Que eu acho que envolve mais a Profísico e a força motriz, que é essa coisa de ter esse cuidado com as pessoas que você está lidando nos negócios. Aí, entrando na força motriz, eu estava curioso para perguntar sobre isso, inclusive, assim, o que te impulsionou a dar essas palestras, né? A Força Motriz hoje ela dá cursos, treinamento, são aulas de empreendedorismo, né? Eu fico curioso por o que te levou a criar esse braço aí no seu ecossistema de negócio, assim, e isso, ao cuidado, né? Mas por que até chegar a isso? Então, isso é um sonho antigo. Quando eu comecei a ajudar empresários que estavam com problema de empresa com problema de falência, eu ia lá, dava consultoria, sempre fiz sozinho, isso demandava muito tempo. Claro, aí existe dois lados. Existe aquele empresário que segue aquilo que você fala e dá certo. Tem aquele cara que não segue, não vai dar certo. É simples, né? Não tem como, eu já sou bem claro sempre quando eu vou dar consultoria e falo, cara, olha, se você fizer o que eu tô te falando, eu assino para você, se não der certo, meu serviço é de graça. Mas se você não fizer, infelizmente eu não tenho controle sobre você ainda é livre para escolher.
Aí eu sempre ouvi, falei, Marcelo, poxa, você tem que ampliar isso, tem que ampliar. E eu sempre acreditei em uma coisa, que todo conhecimento que você adquire, se ele estiver guardado dentro de você, ele não serve para nada. Ele precisa ser compartilhado com o máximo de pessoas possível. E aí a gente começou, eu fui convidado para as palestras aqui em São Paulo, teve uma palestra na escola, a gente foi aqui no interior de São Paulo, e mais para palestras de escola, falando de empreendedorismo para jovens, né, faculdade. E, poxa, por que não? Vamos estruturar um negócio desse, para a gente poder colocar ele online. Mesmo que algum dia eu me vá, o negócio vai estar lá, né? E são lições práticas de como você fazer erros que você não precisa cometer. Então eu te ensino, eu pego você na mão lá no início. Você quer começar? Eu pego você na mão sua lá no início e te mostro, olha, aí faz isso, não faz isso, faz aquilo, para saber exatamente onde você quer. Ah, eu já estou com a empresa maior e estou cheio de problemas. Eu te mostro como você sair daquele problema. Você fala, Marcelo, mas não estudei para isso. Eu vivi isso. Então eu vivi o caminho, eu sei qual a dor que é, eu sei como você está sofrendo, eu sei como você está. Então eu sei como você vai se sentir na hora do aperto, também na hora que o negócio estiver bom. Porque eu vivi ambos os lados, do extremo ao extremo. Então eu sei como. Eu falei, então eu preciso compartilhar isso com o máximo de pessoas possível, para que essas pessoas possam ver que há uma solução. E nessa minha caminhada eu via muita gente que teve problemas financeiros igual eu tive, e essas pessoas, algumas tomaram decisões de tirar a própria vida, que é péssimo, né? Outras acabaram se viciando em drogas ou em bebidas por não ter um psicológico preparado. E aí hoje eu busco falar para essas pessoas também que a vida ela não termina num fracasso. Aquilo é só um obstáculo que você te torna mais forte para você poder chegar e vencer lá na frente. Então, não é o primeiro obstáculo que vai te destruir. Você só precisa tomar um impulso, porque vai vir outro obstáculo. Aí você vai estar mais forte para vencer o próximo. E assim é a vida por diante. E aí eu tento mostrar isso para essas pessoas. E as palestras, os cursos, eles são para isso, para chegar para essas pessoas e transformar a vida delas. Cara, eu consegui, você também vai conseguir. Né? Então você pode ficar despreocupado que tem uma solução, não é o fim do túnel, não é o fim da sua vida, dá para recomeçar, dá para começar do zero, dá. Só precisa achar o caminho. E aí você vai embora. Ou seja, você completa um ciclo que vem lá de trás, ali na falência, de ter que começar do zero de novo, de ter que lutar para subir tudo, todos os passos que você teve que subir lá atrás. E até fico curioso, você agora vai publicar um livro, né, sobre a sua própria trajetória. Fico pensando se essas crenças que você tem também se aplicam ao porquê você resolveu escrever um livro sobre a sua vida profissional, sua trajetória profissional. Eu nunca tinha pensado, na verdade, em escrever um livro, né? Mas eu gosto muito de ler. E eu sempre falei, cara, tem tantos livros bons, o cara conta a história, e muitos livros fizeram a diferença na minha vida, né? Eu sempre fui meio cristão, mas eu era religioso de uma forma diferente, né? Eu não acreditava em Deus da forma que eu creio hoje, que há um Deus que está presente com você ali. E um dia eu estava totalmente desviado mesmo dos caminhos do Senhor, né? Tava fora, e eu estava numa palestra, isso já tem em 2007, 2008, muitos anos atrás, foi logo depois da minha falência, e buscando crescer, porque uma coisa que acontece quando você falha ou quando você quebra, o dinheiro às vezes não é o maior problema. O maior problema é quando você sente o gosto do poder. E eu no auge, como eu fiquei muito rico em pouco tempo, eu acabei tendo muito poder na sociedade. E isso meio que dominou a minha mente. Então eu não queria perder o poder. Nem era o dinheiro, era o poder. Eu queria continuar aquele poder. E eu acabei buscando muitas alternativas, querendo reconquistar o poder. E numa dessas daí eu fui atrás de uma palestra. Na época era até... não tinha dinheiro, né? E aí quando você não tem dinheiro, você tem que buscar alternativas. Né? Não tinha dinheiro, falei, cara, eu preciso de palestra motivacional, buscar algum lugar onde que eu consigo. E tinha muitas dessas empresas que fazem marketing multinível, um monte. E aí os caras levavam você de graça. E os palestrantes eram bons, né? Eu lembro até que eu fui num da Herbalife, né? Os caras, não, Marcelo, você não precisa pagar nada. Aí eu falei, quem é os palestrantes? Fulano, eu falei, os palestrantes é bom, cara, não paga nada, vou de graça, vamos embora, né? Aí eu fui, só que aí, olha só que interessante, quando chegou lá o palestrante, ele falou, eu lembro dessa frase até hoje, né?
Ele perguntou se você tem costume de ler, e aí naquela época eu lia, mas bem pouco, né? Dizer assim, quase nada. Ele falou, olha, você não tem costume de ler? Pega um livro, todo dia você fala, eu gosto de ler, e lê uma página, lê outra, depois, aí você vai começar a ter costume. Eu falei, pô, legal, vou fazer isso. Aí ele falou, olha, vou te indicar alguns livros. Aí ele pegou e falou alguns livros e falou, só que o mais importante que você deve ler, ele falou, se você não tiver costume de ler, é a Bíblia Sagrada. É o mais importante de todos. Mas se você não tem costume de ler, se ainda não acredita, se nada, ele falou, eu vou te indicar um livro que era O Rinoceronte. Lê esse livro, ele falou, para você pegar a motivação, depois você pegar um costume, depois ler a Bíblia Sagrada. E eu peguei aquele livro, estava vendendo no dia lá, comprei. Era baratinho, um livreto mesmo. E no meio do livro tinha a mesma coisa, né? Você quer transformar a sua vida, o autor dizia, você tem que começar a ler a Bíblia Sagrada. Se não me engano, acho que era começar em São Mateus, alguma coisa assim. E aí foi onde que eu comecei a leitura. Mas foi onde que mudou meus pensamentos, foi onde que mudou minha vida. Fui numa palestra e num livro. E aí quando eu fui ver a minha história, falei, cara, eu preciso registrar isso. Porque eu não vou estar aqui para sempre para contar ela, mesmo que ela esteja lá, mas talvez na vida de uma pessoa que ela está hoje com a empresa cheia de problema, está num lugar onde que ela não vê mais saída e ela vai ler a minha história e vai falar, olha, ele conseguiu, cara, e é um cara que eu conheço, talvez amigos meus precisam conhecer a minha história e não conhecem. E aí por isso que eu tive essa intenção de escrever o livro, né? Ele está praticamente pronto, Deus permitiu, quero ver se eu consigo lançar esse ano. E aí ele conta toda a minha trajetória em detalhes, desde o começo até os dias de hoje, né? É um livro um pouquinho maior, ele conta a história toda em detalhes, né? De o que aconteceu, como foi, onde que eu andei, os momentos difíceis, né? Como eu fui até o fundo do poço, qual foi a dor que mais senti. Então ele conta toda a história ali detalhadamente para a pessoa realmente ver que há muita dor, há muito sofrimento, mas também tem o outro lado, depois de muita alegria, você olha para trás e fala, nossa, olha o tanto que eu aprendi, eu consegui vencer esse obstáculo. Então, você não precisa deixar se abater porque você deu errado em algum momento. Pode ter certeza, sempre vai ter momentos que você vai ter dificuldade, mas cada vez que você vence ela, você se torna mais forte para vencer a próxima. Esse é um conselho que você daria para os empresários de hoje? Todo empresário que estão começando, que estão trabalhando, que já tem suas empresas andando, não desista. Você vai ter um obstáculo todo dia. Sempre vai ter. Mas lembre-se que cada obstáculo que você vencer, ele te impulsiona para você ser mais forte para vencer o próximo. E assim que você cresce. A vida não é uma linha reta. Ela é feita cheia de altos e baixos. Massa. Estamos caminhando para o nosso final do programa aqui. Marcelo, eu queria agradecer a sua participação, mas antes de se despedir, eu queria perguntar para você quais são suas redes sociais, onde a gente pode encontrar você nas plataformas. Eu tenho podcast também, a ForçaCast, tem o Marcelo.forçamotriz, que é meu Instagram. E aí onde que você me encontra mais nas redes sociais, são nessas duas onde que eu mais estou, né? Que você vai me encontrar lá. E puder seguir a gente lá, agradeço. Precisar também, lá tem meus contatos, se quiser tirar dúvida, a gente conversa, fala, responde. Dentro das oportunidades, tem meu contato telefone, pode mandar áudio, pode mandar WhatsApp, que a gente está lá para poder ajudar da forma que a gente puder. Bom, obrigado, Marcelo. Obrigado por você que nos seguiu até aqui. Até a próxima. Tchau.